Amém, igreja. Paz. Boa noite. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 3. A gente está dando continuidade a essa série que já começou há 4 domingos atrás. Então, eu vou partir do pressuposto que você tenha escutado as mensagens anteriores, não tem como a gente reintroduzir tudo que já foi dito aqui. É uma jornada, é uma sequência, então é fundamental que você já tenha, ao menos, lido esse livro, os capítulos anteriores, para compreender de onde a gente vai partir hoje. Mas eu vou me esforçar para, ainda que você não estivesse aqui nas lições anteriores, que você consiga entender do que a gente está falando. A mensagem do Evangelho, ela impacta os nossos corações, então esteja sensível, esteja aberto a ouvir a mensagem de Deus. Amém? Capítulo 3. Hoje a gente vai estudar o capítulo inteiro. Eu não vou ler o capítulo inteiro agora, mas a gente vai ler até o versículo 13, mas depois, conforme a gente for falando, a gente vai lendo os versículos subsequentes. Deixa a luz amarela ligada, por favor, que estava bem melhor. Obrigado. Capítulo 3 diz assim: Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do corpo de Cristo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Amém? Podem se assentar. Vou só pedir, por gentileza, uma aguinha, por favor. Irmãos, eu queria começar essa conversa hoje da seguinte forma. Eu queria que você tivesse em mente uma situação. Que você imaginasse comigo uma situação. Imagina que você tem um vizinho muito rico. Um vizinho muito rico. Geralmente, não sei se vocês já conheceram alguma pessoa rica, mas normalmente alguns ricos eles são um pouco arrogantes pelo que eles têm, ou nem precisa ser rico, né? A gente encontra muito pobre também arrogante. Mas imagine comigo nessa situação hipotética, uma pessoa rica e arrogante, um vizinho seu. E ela sempre esbanja daquilo que ela tem. Ela sempre ostenta aquilo que ela tem. Imagina essa situação comigo. Mas um dia, repentinamente, você se torna rico de uma herança da família daquela pessoa. Você descobre que o pai daquela pessoa fez um testamento para você também. O pai daquela pessoa rica. Guarde essa imagem na sua mente, essa situação. E o que isso poderia causar com o vizinho, com aquela pessoa que é arrogante. Mas imagine que agora você está rico.
Você está rico da mesma herança que o seu vizinho rico também compartilha. Essa imagem vai ser muito importante para a gente conseguir compreender o que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui. Nos últimos domingos, obrigado pela água, tá? Nos últimos domingos a gente abordou de forma exaustiva o que o apóstolo Paulo ele vem tratando ao longo dessas passagens, dessas mensagens que ele coloca aqui, a carta direcionada aos Efésios. Essa carta ela foi direcionada a uma região muito populosa, uma grande metrópole, uma das regiões mais influentes do mundo antigo. E agora ele, nesse capítulo 3, a gente sabe que a Bíblia, esses capítulos e versículos eles foram colocados posteriormente, os textos originais não continham essa divisão. Então eu queria que você imaginasse comigo que esse capítulo 3, ele ainda é a conclusão do que a gente começou no capítulo 1. Não existe essa divisão. A gente criou essa divisão para organizar e identificar os textos da melhor forma possível. Mas esse capítulo 3, ele é uma conclusão direta do que foi iniciado no capítulo 1. E para que a gente consiga compreender com clareza, a gente precisa entender qual é o momento que a gente vive. Qual é a era que a gente vive hoje? Os judeus eles acreditavam que a era após o pecado de Adão, quando o pecado ele veio sobre a terra, e o mundo passou a sentir e a conhecer as consequências do pecado. E esse momento de conhecimento do pecado, em que o pecado ele trouxe diversas calamidades à humanidade, o apóstolo Paulo e em outras passagens a gente vai identificar que esse momento é chamado da era presente. A era em que Satanás ele governa, a era em que o mal persiste. Aliás, é por isso que a gente consegue compreender por que tanta coisa ruim acontece nesse mundo. Porque o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus fala sobre isso. Então, numa era onde o pecado impera, consequentemente, coisas ruins acontecem. Porém, todavia, quando Cristo vem, quando o Messias, o ungido de Deus, ele vem, ele começa a falar de um novo reino, de um reino que já está presente, de um reino que é chegado. João Batista prega sobre isso constantemente, e a gente percebe que a retórica muda, a narrativa muda. Agora o Cristo começa a anunciar que um reino chegou, um novo reino chegou. Mas que reino é esse? Um reino de justiça, um reino de bondade, um reino de misericórdia. E a obra redentora de Cristo, ela se aperfeiçoa na cruz. A gente sabe disso. Só que depois que Cristo ele ascende aos céus, a igreja fica aqui. Os seus discípulos, os seus apóstolos, e a gente vê a narrativa de Atos se desdobrando. Então, que período é esse que a gente vive agora? Eu descrevi aqui a era presente, uma era tomada pelo mal. Mas o reino de Deus e o apóstolo Paulo e outros profetas, eles falam de uma era vindoura. E era isso que os apóstolos e os santos de Deus acreditavam. Abra comigo sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 6, verso 2. Só para a gente conseguir entender o momento que a gente vive agora. 6, verso 2. Diz assim, olha só. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Porque ele diz assim: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu socorri. Eis agora o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Primeiro ponto. O apóstolo Paulo, aqui nesse outro texto, ele está descrevendo que a nossa era presente se chama o dia da salvação. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo que está escrevendo a carta aos Efésios, ele descreve essa era que nós estamos desfrutando agora da plenitude dos tempos. Então a gente vê nas Escrituras que a partir da vinda do Messias, a partir da crucificação do nosso Salvador, uma nova era foi iniciada. Você pode repetir comigo? Uma nova era
foi iniciada. Então, pense comigo. Uma era de maldade, oriunda do pecado, e agora uma era vindoura, que ela é anunciada pelos apóstolos e que é anunciada pelo próprio Cristo. Essas duas eras, elas se conectam. Em que sentido? A igreja, ela está bem aqui no meio. Bem aqui nessa era, testemunhando de uma era que já é vindoura. De um reino que já está presente, mas ainda não. Existe uma tensão entre o pecado e o reino espiritual de Deus. Isso pode parecer um pouco até difícil de se entender, mas pare e pense comigo. Jesus ele está descrevendo um reino que já chegou, mas a maldade do mundo ainda continua. Concorda comigo? A gente acredita num reino que já está presente, mas, ao mesmo tempo, a maldade continua acontecendo. Por quê? Porque a plenitude da obra redentora de Deus ainda não foi concretizada. E a igreja, já vou me adiantando aqui, ela testemunha esse reino espiritual que já chegou, embora ainda não esteja em sua plenitude. Olha o que diz Efésios capítulo 1, um dos textos que a gente já leu aqui. Efésios capítulo 1, versículo 14. Diz assim: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. A gente entendeu aqui, através do Léo, que o Espírito Santo, ele é o penhor, ele é uma garantia. Ou seja, o Espírito Santo é aquilo que faz com que a gente entenda que esse reino espiritual, ele já chegou. É isso que testifica no nosso coração que o reino espiritual já está presente. É o Espírito Santo que garante que tudo isso que os apóstolos pregaram, que tudo isso que o Espírito Santo, que o próprio Jesus disse, é real. O Espírito Santo testifica essas coisas. Ele é a garantia, ele é o nosso penhor. Então, para que a gente comece agora, sim, entrar no capítulo 3 de Efésios, a gente precisa entender que a gente vive entre uma tensão entre dois reinos, um reino de pecado e um reino espiritual, um reino de bondade e um reino de maldade. A gente vive entre essa tensão, a gente vive entre esse período em que as coisas acontecem, mas ao mesmo tempo ainda não acontecem. Então agora sim a gente tem capacidade e conhecimento suficiente para começar o capítulo 3 de Efésios. Acompanhe comigo, abra a sua Bíblia. Versículo 1. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Vamos parar aqui um pouquinho. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Irmãos, a gente já estudou aqui, o apóstolo Paulo, ele, nesse momento, enquanto ele escreve essa carta, ele está preso. Ele está numa prisão domiciliar, em Roma, salvo engano, né? Ele está escrevendo essa carta, preso, mas um homem que está preso, ele diz que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo, ele entendia muito bem essas duas realidades. Ele entendia muito bem que ele já pertencia a um reino espiritual. Isso faz com que ele entenda que os domínios desse mundo já não o aprisionam, que os governos desse mundo, os reinos desse mundo, eles já não são capazes de definir a identidade do apóstolo Paulo. Ele não se considera prisioneiro dos homens, de Roma, do Império Romano. Agora ele se considera prisioneiro de Cristo. Essa percepção, meus irmãos, da realidade espiritual, de um reino em que nós pertencemos, muda a forma como nós enxergamos a era presente, muda a forma como nós nos relacionamos. Entender o reino espiritual de Deus nos ajuda a mudar a nossa perspectiva dessa maldade que impera nesse mundo. Paulo, ele não está considerando a maldade, ele não está considerando Roma
Roma não governa o apóstolo Paulo. Nero não governa o apóstolo Paulo. Quem governa o apóstolo Paulo é Cristo. Cristo Jesus o faz um prisioneiro, irmãos. Essa realidade, essa verdade, ela faz com que as nossas relações elas sejam modificadas para sempre. O nosso viés, o nosso olhar para o mundo e para as coisas do mundo mudam completamente quando a gente consegue enxergar que nós nos tornamos prisioneiros de Cristo, quando nós somos embaixadores de uma realidade espiritual. Aliás, é isso que acontece em João capítulo 18. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João. Capítulo 18, versículo 36. É um diálogo muito interessante entre Jesus e Pilatos. João, capítulo 18, versículo 36. Jesus respondeu: o meu reino, olha o que Jesus diz, não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Vocês conseguem compreender? A mesma coisa que está acontecendo com o apóstolo Paulo, estando preso, que não se considera preso do mundo, está acontecendo aqui também com o Messias. Messias estava prestes a ser crucificado, mas ele diz para Pilatos que o reino dele não é desse mundo. Em que, se a batalha de Cristo fosse contra os reinos desse mundo, ele chamaria os seus ministros e se empenhariam por ele. Mas o propósito de Cristo é se entregar deliberadamente à servidão do reino espiritual. Estamos sob a tutela, meus irmãos. Estamos sobre a obediência de um reino que é muito maior. De um reino que é maior do que o governo do Trump, do que o governo do Lula, do que o governo do Biden, do que o governo do Bolsonaro. Nós pertencemos a um reino muito mais poderoso, meus irmãos. Um reino que é real, um reino que é espiritual. Isso precisa alegrar os nossos corações, isso precisa modificar a forma como a gente enxerga o mundo, a forma como a gente olha para as coisas. Amém? Voltando ao versículo 2 de Efésios, eu vou pedir para o André abrir o capítulo 3, versículo 2 de Efésios na NVT. Vai ficar um pouquinho mais claro para a gente entender o prosseguimento do texto. Olha só que interessante. Efésios capítulo 3, versículo 2 diz assim. Coloca na NVT, por favor, o André. Capítulo 3, versículo 2 de Efésios. Tomando por certo a propósito que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a sua graça a vocês. O apóstolo Paulo aqui está dizendo que ele, por ser prisioneiro de Cristo, ele recebeu uma responsabilidade de Deus de pregar o evangelho, de estender a graça de Deus aos gentios. Quem está lendo esses versículos aqui são cristãos, novos convertidos, que são judeus, gregos, pessoas de várias etnias, os efésios, de um povo que estava misturado, que eles vinham de um contexto muito pagão. O apóstolo Paulo está dizendo que quanto mais ele recebe de Deus, mais responsabilidade tem de divulgar essa graça. E o versículo prossegue, agora pode voltar para a NAA. Versículo 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que eu escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado
aos seus santos apóstolos e profetas. Eu disse aqui para vocês que quem está lendo essa carta são gentios, ok? Judeus, mas eu queria que vocês prestassem atenção que são gentios, pessoas que vieram de um contexto extremamente pagão. E o que isso significa? Eram pessoas idólatras, pessoas que tinham comportamentos extremamente devassos. Para vocês terem ideia, a religião, as diversas religiões que estavam naquela cidade de Efésios, elas faziam com que pessoas se prostituíssem em prol de um Deus, elas vendessem o seu corpo em prol de um suposto Deus, e outras barbaridades, sacrifícios humanos. Então, quem está lendo isso aqui são pessoas que acabaram de sair de um contexto extremamente pecaminoso, de um contexto completamente idólatra. E o apóstolo Paulo ele está dizendo que um mistério foi revelado a ele. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre um mistério, é como se ele estivesse usando uma linguagem que fosse muito acessível aos irmãos que estavam ali, aquelas pessoas que estavam ali. Porque se eles estavam num contexto de ocultismo, de paganismo, então eles estavam acostumados a entender os mistérios das religiões, a entender as coisas extraordinárias, o acesso a uma divindade espiritual, os mistérios que aquelas religiões vendiam. Então Paulo aqui ele está estrategicamente usando essa palavra para que aquelas pessoas entendessem que algo muito grandioso foi revelado a ele. Mas mais ainda, naquele tempo, os religiosos e as pessoas daquelas outras religiões, eles detinham um certo tipo de monopólio intelectual. O que isso quer dizer? As pessoas mais ricas, as pessoas mais influentes, elas que diziam o que aquelas pessoas deveriam fazer, quais ritos elas deveriam seguir. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: olha, eu tenho uma notícia muito importante, eu tenho um conhecimento muito importante que vocês agora têm acesso a ele. Então pensem comigo, na mentalidade daquele gentio, na mentalidade daquela pessoa, daquele cidadão, ele compreendia, ele estava lendo agora que ele iria ler, que ele iria descobrir um mistério grandioso, algo extraordinário. E o versículo prossegue. Versículo 6. O mistério, e qual é o mistério, meus irmãos? É que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Irmãos, essa verdade aqui é escandalosa. É escandalosa. Sabe por quê? Um dos motivos que o apóstolo Paulo, antes dele ser apóstolo Paulo, quando ele era Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja do Senhor, era porque aquele evangelho, ele era proclamado a essas pessoas de um contexto extremamente pagão. O evangelho ele começou a ser divulgado, ele começou a crescer entre pessoas que os judeus desprezavam, entre pessoas que os judeus odiavam, em que eles tinham preconceito, em que eles tinham repulsa. Isso fica muito claro quando a gente lê lá a passagem que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles demonstram um extremo repúdio aos samaritanos. Essa verdade de que gentios e judeus agora são membros de uma verdadeira família, que eles são co-herdeiros de um mesmo corpo, é como se o judeu, ele literalmente, e aí eu me remeto àquele exemplo que eu dei no início da mensagem, ele estivesse agora compartilhando com aquele gentio, com aquele profano, com aquela pessoa religiosa de um contexto ruim, uma herança que antes era só dele. Por isso que eu dei aquele exemplo no começo. Para o judeu, ler isso, que agora os gentios eles são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, era escandaloso. Era uma verdade assombrosa, era algo que fazia com que eles tivessem repúdio e ódio.
Mas eles tinham esse repúdio, os judeus eles tinham essa falsa percepção, porque eles não conseguiram compreender as verdades que o próprio Deus já estava anunciando nas Escrituras através dos seus ancestrais. A mensagem de Deus sempre foi a reunião de uma grande família. Deus sempre quis uma grande família multiétnica sendo construída para o louvor e honra e glória do seu santo nome. E é por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos e irmãs. Pessoas miscigenadas de vários contextos, pretos, pardos, brancos. Estamos aqui reunidos, membros de uma verdadeira família. Aleluia. Olha o que diz em Gênesis capítulo... Deixa eu só ver se eu anotei aqui. Gênesis capítulo 12. Anotei sim. Gênesis capítulo 12. Versículo 1 ao 3. Diz assim. Esse texto é bem conhecido, tá? O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Eu engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei que o amaldiçoar. E em você serão o quê? Benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Essa mensagem, esse desejo do próprio Deus de que uma família multiétnica de vários povos reunidos sempre foi o desejo, sempre foi o projeto de Deus. Porém, Deus escolhe Israel para ser instrumento da divulgação da vontade de Deus para os outros povos. Porém, com o passar dos anos e com o pecado, Israel não entende essa mensagem. Israel não consegue compreender que o objetivo e o plano de Deus sempre foi alcançar o mundo inteiro. E aí começam os desdobramentos disso. Racismo, a gente vê racismo na Bíblia, repúdio, ira, incompreensão com os gentios em muitos momentos. Mas a mensagem de Deus é que Ele sempre quis que famílias estivessem reunidas, famílias diversas. E quando eu olho para uma verdade como essa, quando eu entendo que o objetivo de Deus é a reunião de vários povos, de uma família multiétnica, eu descubro que na igreja, que na seara do Senhor, que na sua família, não pode haver qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de desavenças, qualquer tipo de rejeição por pessoas de classes sociais diferentes. Irmãos, na família de Deus, todos nós somos co-herdeiros. Não existe espaço para racismo, para diversidades, para ódio. Na família de Deus, todos nós somos co-herdeiros. Não importa o seu passado, não importa quem você foi, em Cristo você é uma nova criatura, meu irmão. Você faz parte de uma nova família. Você é co-herdeiro com Cristo. Não importa o seu passado, não importa quem você foi, agora você é uma nova criatura. Essa verdade estava escancarada, em Isaías também fala sobre isso, em Isaías capítulo 11, versículo 10. A verdade é que o grande plano de Deus é que Ele sempre pretendeu trazer os gentios, os povos não judeus, para terem comunhão com Ele. A boa nova do Evangelho é que Deus conseguiu cumprir o seu plano redentivo através de Jesus. Tudo isso só foi possível por causa de Jesus, meus irmãos. Jesus é a nossa esperança, é Ele que traz essa união, é nele que nós estamos unidos. E pense, qual é a probabilidade de tantas pessoas estarem reunidas, pessoas de contextos diversos, pessoas dos contextos mais infames possíveis, de trabalhos diferentes, de realidades diferentes, estarem aqui num domingo celebrando a esse Cristo maravilhoso. Isso é algo incrível, isso é algo que excede o nosso entendimento. Há uma nova família sendo formada, meus irmãos. E é por isso que o apóstolo Paulo ele se empenha em escrever cartas, em escrever ensinos, para incentivar as pessoas a serem cada vez mais unidas, especialmente nessa carta aos Efésios.
A gente vai ver mais para frente, mais ainda, uma ênfase muito grande na unidade entre a família de Deus. É muito importante que a gente esteja unido por conta disso, porque nós somos da mesma família, nós participamos da mesma herança, nós somos ricos, irmãos, nós somos ricos, ricos da sabedoria de Deus. Aleluia. Voltando ao texto, versículo 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante os tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Ufa, esse texto aqui é profundo, irmãos e irmãos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo ele está dizendo que ele foi constituído como ministro, ele recebeu um dom, o dom da graça de Deus, para que ele opere com o poder de Deus. Só que o mais curioso é isso, se a gente observar no versículo 5, ele diz que esse mistério que eu descrevi alguns momentos atrás, ele foi revelado aos santos e aos apóstolos de Deus. Só que, e ele é um desses santos, e ele é um desses apóstolos. Ou seja, o apóstolo Paulo recebeu uma revelação extraordinária, essa revelação de que agora gentios, de que judeus estão juntos, e agora esse apóstolo que recebeu essa revelação grandiosa, ele está dizendo que ele é o menor de todos os santos. Irmãos, um homem que recebeu, que conheceu Cristo, lá em Damasco, naquela jornada extraordinária, ele está dizendo que ele é o menor dos apóstolos, ele é o menor dos santos. Alguém que recebeu uma revelação tão extraordinária é capaz de dizer que ele é o menor. Então deixa eu te dizer mais uma coisa. No reino de Deus, nessa nova família que está sendo formada, não há espaço para arrogância. Se você em algum momento já se achou capaz o suficiente de determinar o que é bom, o que é ruim, cuidado, porque o Evangelho de Deus e essa nova família nos ensina muito sobre humildade. A gente aprende essa humildade a respeito da vida do apóstolo Paulo. Um homem que recebeu uma revelação extraordinária, agora ele está dizendo que é o menor. E um dos princípios dessa família que está sendo formada é servir antes de ser servido. Então, enquanto família, enquanto povo de Deus, nós precisamos aprender a sermos humildes, a percebermos o quanto que nós somos pequenos, porque a grandeza de Deus, ela é muito maior do que os nossos feitos, meus irmãos. Não há espaço para arrogância nessa nova família que está sendo formada. Amém? Não há espaço para arrogância nessa nova família que está sendo formada. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante os tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Meus irmãos, nesse versículo, ele é uma das chaves para a gente entender esse texto. Aqui o apóstolo Paulo está dando qual é a função, qual é o encargo, qual é a responsabilidade da igreja. Eu queria que você prestasse muita atenção nisso. O apóstolo Paulo está dizendo que através da igreja, a sabedoria de Deus se torna conhecida. Meus irmãos, nós enquanto igreja, nós enquanto família de Deus, nós temos a responsabilidade de divulgar a sabedoria de Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu não quero que você esteja dormindo aqui. A igreja do Senhor divulga a sabedoria de Deus.
A igreja tem uma autoridade espiritual enorme, meus irmãos. Ela é tão grande e tão grande que isso esteve oculto em Deus. Sabe por que esteve oculto em Deus? Porque, por mais que esse plano de reunião entre as famílias, ele já estivesse sombras lá no Antigo Testamento, isso não ficava claro como isso aconteceria. No Antigo Testamento você não encontra nada sobre a igreja. Você não encontra uma passagem que menciona a igreja. Esse plano, essa obra de Deus, ela estava oculta e ela foi revelada através dos profetas. Isaías não conseguiu compreender isso, Jeremias não conseguia visualizar isso, Daniel não conseguia visualizar isso, mas nós conseguimos perceber que a igreja de Deus, ela testemunha esse reino vindouro, esse reino espiritual que já e ainda não, que já está aqui, mas ainda vai ser pleno algum dia. Então eu queria que algumas definições ficassem claras para a gente entender o que é a igreja. A igreja é a reunião de um povo que celebra um novo mundo, um povo com uma nova identidade e um novo relacionamento com Deus. A igreja está testemunhando acerca da realidade do reino de Deus, enquanto vive na era presente, enfrentando o mal ainda em ação no mundo, antes que o reino venha em sua plenitude. Meus irmãos, nós estamos testemunhando, e a nossa função é essa, testemunhar um reino que já está presente. A nossa responsabilidade enquanto igreja é propagar que existe uma realidade de bondade, uma realidade que não existe maldade, propagar a segunda volta de Cristo. A igreja do Senhor tem essa responsabilidade de transmitir essas verdades. E quando a gente entende isso, meus irmãos, a gente deixa tanta meninice de lado. Quando a gente olha para a igreja com esse viés, com esses olhos, a gente para de brigar com os nossos irmãos por qualquer coisa. A gente tem mais cuidado com o que a gente fala, a gente zela mais pelo corpo de Cristo. Por quê? Porque nós testemunhamos da sabedoria de Deus. Então, meu irmão, antes de você criticar a sua igreja, antes de você pensar em falar mal dos seus irmãos, isso tem sido testemunho da sabedoria de Deus? Você entende qual é a sua responsabilidade? Você entende que você está testemunhando um reino que é muito maior do que você? Isso precisa trazer um peso para a gente, meus irmãos. Uma responsabilidade. A igreja do Senhor não é brincadeira. Estar aqui, essa reunião dos santos, não é qualquer coisa. Quando a gente entende isso, que essa realidade ela é perceptível através de nós, as coisas mudam. A gente precisa ter cuidado com tudo que a gente fala, com tudo que a gente fala na internet, sobre os seus irmãos. A gente adora, né, falar que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que a igreja é horrível, mas a igreja do Senhor tem uma responsabilidade, uma autoridade espiritual que é inegociável. Nos foi dado um papel de testemunhar um reino vindouro, meus irmãos. Isso precisa mudar as nossas relações, isso precisa mudar a nossa perspectiva. Nós precisamos encarar a igreja com mais seriedade, o serviço da casa de Deus por conta disso. O que você faz aqui é um testemunho, o que você faz aqui significa algo maior. Você precisa ter isso em mente. Isso não pode deixar passar desapercebido. E também existe um outro problema, quando a gente não compreende essa realidade completamente. Tem uma frase, e eu vou mencionar ela aqui, eu queria que você prestasse muita atenção, de um teólogo que eu gosto muito, é o John Piper. A igreja, por muito tempo, ela olhava para textos como esse, olhava para a responsabilidade que ela tem enquanto propagação de um novo reino, e aconteceu uma certa confusão. E a gente percebe essa confusão até hoje. O erro de muitos cristãos é não conseguir dimensionar que essa realidade espiritual ela é divulgada e propagada através de meios espirituais. O que eu estou querendo dizer com isso? Por muito tempo a igreja ela se misturou com o Estado,
de forma que atrocidades aconteceram. A igreja se misturou excessivamente com a política, e a gente vê ao longo da história as cruzadas, a gente vê grandes perseguições promovidas pela igreja-estado, com uma percepção, com o entendimento de que esse reino ele deveria ser implementado à força. E esse é um erro que a gente não pode cometer. Embora eu esteja dizendo aqui que o reino de Deus ele é testemunhado através das nossas vidas, isso precisa ser feito com muita responsabilidade. O nosso combate contra o pecado e contra as coisas ruins que acontecem é feito espiritualmente. Então eu queria que você prestasse atenção nessa frase que eu vou ler aqui agora, porque ela vai nos ajudar a compreender como a gente luta, como a gente vive igreja da forma correta. Olha o que o John Piper diz. Eu queria ter colocado a imagem ali, mas eu não tive tempo. Mas ele diz assim, preste muita atenção. O verdadeiro cristianismo é tanto uma ameaça quanto um apoio ao pluralismo religioso. É uma ameaça em termos espirituais e um apoio em termos políticos. O verdadeiro cristianismo não defenderá uma limpeza étnica contra muçulmanos, ou massacres contra judeus, ou hostilidades contra hindus. O verdadeiro cristianismo não avança por meio de espada ou das armas. Ele avança pela proclamação e pela persuasão, pela oração e pelo amor, e por ser perseguido, não por perseguir. Embora nós tenhamos uma responsabilidade muito grande de sermos incisivos contra o pecado, as nossas armas são espirituais, e é sobre isso que o apóstolo Paulo ele vem descrevendo aqui. Nós, enquanto igreja, nós não podemos, meus irmãos, desperdiçar essa responsabilidade através de mecanismos políticos que nos afastam do reino de Deus. Nós combatemos outras religiões, se é que eu posso dizer assim, através da oração, através da pregação do Evangelho, através da nossa perseguição. Então, esse momento catastrófico que a gente viveu alguns momentos atrás, em que, novamente, a igreja e o Estado se misturaram, e nessa mistura entre igreja e Estado, os cristãos começaram a odiar mais pessoas e a testemunhar um evangelho falso. Essas coisas aconteceram porque a igreja não entendeu o seu propósito, porque ela não entendeu que as armas dela são espirituais. Então, enquanto igreja, enquanto testemunhas desse reino, nós usamos armas espirituais e não armas carnais. Amém? Não vou me alongar mais nisso, a gente pode debater isso outro dia, mas que isso fique muito claro. A nossa responsabilidade é espiritual acima de tudo. Amém? Nós somos maduros para entender essa mensagem. Versículo 12. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Olha que interessante, o apóstolo Paulo ele está descrevendo o mistério de Deus, ele está descrevendo essa revelação que estava oculta. Em primeiro lugar, ele fala dessa responsabilidade, dessa sabedoria de Deus que é testemunhada a partir da igreja, mas agora ele fala que uma outra bênção, que um outro benefício desse reino é que nós temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Meus irmãos, isso aqui era para fazer a gente pular de alegria. Sabe por quê? Porque como a gente estudou no domingo passado através do pastor Miguel, na verdade nos últimos 2 domingos, antes da vinda do Messias, antes da vida de Cristo, existia uma série de rituais,
uma série de formas para que você pudesse se achegar a Deus, para que você pudesse ter um relacionamento com Ele. A operação do Espírito Santo não era como acontece hoje em dia, em que todos nós aqui temos a capacidade de sermos instruídos pelo Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo, ela era quase que esporádica, ela acontecia em momentos específicos. Eu consigo me lembrar, por exemplo, de Saul, que foi usado por Deus a falar em línguas. Davi, a gente vê em alguns momentos, os profetas. Mas isso não era uma bênção que era disponível a todas as pessoas. Com a vinda de Cristo e com o rompimento lá, da cortina que separava do Santo dos Santos, nós passamos a desfrutar de uma nova realidade. Que realidade é essa? Que agora nós temos livre acesso a Deus. Irmãos, para o judeu ler isso já era escandaloso. Mas agora imagine um gentio. Imagine uma pessoa pagã lendo isso. De uma forma semelhante, ela também precisava adotar uma série de ritos, uma série de sacrilégios, uma série de condutas para que ela tivesse algum relacionamento com Deus dela. Mas agora o apóstolo Paulo ele está dizendo que nós temos livre acesso a Deus. Pense na pessoa mais importante do mundo. Sei lá, presidente dos Estados Unidos. Alguém daqui conseguiria ter acesso a ele? Você conseguiria? Você tem um WhatsApp dele aí para eu trocar uma ideia com ele? Acho difícil. Vocês sabem que eu admiro um certo jogador de futebol argentino, né? Melhor do mundo 7 vezes, que vai ser melhor do mundo pela 8ª vez. Vocês sabem que eu admiro, né? Mas eu tenho um WhatsApp dele? Não tenho. Ele é só um homem. A vez mais próxima que eu consegui chegar perto dele foi lá no Maracanã, que eu fiz um esforço danado para conseguir ver o cara jogar. Mas o apóstolo Paulo ele está dizendo que a pessoa mais importante do mundo, que uma pessoa que nunca pecou, que é alguém que nunca fez mal a ninguém, que não é um presidente, que não está suscetível a erros, agora, nós, humanos, caídos, fracos, nós temos acesso a essa pessoa, meus irmãos. Você tem acesso à pessoa mais importante do mundo, livre acesso. Não existem mais rituais para que você se achegue até Deus. Não existem mais sacrifícios a serem seguidos. Sacrifícios ritualísticos, outros sacrifícios existem, mas os ritualísticos não existem. Agora você tem livre acesso a Deus. Olha o que diz Hebreus capítulo 4. Abra comigo sua Bíblia, acompanhe comigo. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. O escritor de Hebreus, meus irmãos, ele está dizendo que a gente pode se aproximar de Deus com confiança. O nosso acesso a Deus, ele não é mais intermediado através das figuras ministeriais que estão aqui, somente através do pastor, somente através do presbítero. Você, no seu quartinho, com a sua simplicidade, do seu jeitinho, você pode ter acesso a esse Deus maravilhoso. Isso é incrível, meus irmãos, essa verdade é maravilhosa. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós temos acesso a esse Deus maravilhoso, que transmite a sua sabedoria através de nós e que nós testemunhamos essa sabedoria ao mundo. Nós testemunhamos, irmãos, essa sabedoria aos governantes desse mundo. Nós testemunhamos essa sabedoria aos principados e aos potestades, meus irmãos. A gente acabou de ler aqui, que no versículo 10, essa sabedoria que está sendo testemunhada através de nós, ela faz inferno estremecer, ela faz os principados e as potestades se estremecerem. É por isso que a igreja é tão importante, é por isso que nós temos uma responsabilidade enorme em propagar o evangelho de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. E agora, depois de entender tudo isso,
depois de entender esse plano maravilhoso de Deus, esse mistério maravilhoso de Deus, esse plano de redenção, esse plano de união entre os povos, esse plano em que nós estamos testemunhando de um reino maravilhoso, é que a gente pode chegar no versículo 14 e entender a oração de Paulo. Acompanhe comigo. Efésios capítulo 3, versículo 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo como pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre, e amém. Meus irmãos, é por causa desse plano maravilhoso, é que o apóstolo Paulo ele se coloca de joelhos, ele não se aguenta, imagine comigo, ele está escrevendo essa carta preso, e ele para tudo que ele está escrevendo, todo esse ensino, toda essa revelação gloriosa, e ele começa a fazer essa oração. Ele diz assim: para. Por essa razão de tudo que eu estou escrevendo, eu me coloco de joelhos. Eu não aguento. É uma revelação tão gloriosa, é um plano tão perfeito. E ele começa a orar de que toda a família nos céus e na terra recebe o nome, e segundo a riqueza da sua glória, que conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o Espírito no íntimo de cada um. Meus irmãos, compreender o plano macro de Deus, esse plano que nós estamos estudando aqui, compreender essa revelação grandiosa, nos ajuda no nosso íntimo. Compreender o plano de Deus, saber onde nós nos encaixamos no plano redentor de Deus, nos fortalece. Isso é um alento, meus irmãos, para a maldade nesse mundo. Isso é um alento, meus irmãos, para a crueldade que acontece, para as coisas ruins que acontecem. Quando eu compreendo que um reino de Deus está próximo, que ele já chegou e que nós vamos desfrutar na vinda, na segunda via do Messias, um reino maravilhoso, sem dor, a gente se alegra, a gente tem esperança, a gente fica animado. Talvez aqui você já tenha perdido pessoas preciosas da sua vida, talvez você já tenha sofrido maldades, talvez você já tenha sido refém, vítima de abusos, de maldades humanas, mas, meus irmãos, compreender o que o apóstolo Paulo diz, compreender o plano de Deus vai te fortalecer. Às vezes, meus irmãos, nos nossos momentos de oração, antes da gente entrar nos nossos pedidos, a gente precisa relembrar, comemorar, celebrar o que Cristo já fez pela gente. E o que Ele já fez pela gente é muito glorioso. E o que Ele já fez pela gente, o plano que já está destinado a nós já é muito grande. Isso já nos deve motivar. Se você observar, lá em 1 Samuel, capítulo 2, o cântico de Ana, depois que ela se alegra ali por ter o seu filho, Samuel, em que ela tanto pediu a Deus, no seu poema, no seu cântico, ela se alegra, e ela descreve isso na alegria da salvação. Ela enaltece a salvação de Deus. Da mesma forma, Davi, em diversos salmos, ele começa a falar de uma alegria indizível. A Tamara que leu, no domingo passado, Salmos 16, que ele fala de alegrias perpétuas. Então, meus irmãos, a alegria do Senhor, esse plano de salvação, ele nos alegra. Ele faz com que o nosso íntimo seja fortalecido. Aleluia por isso.
Glórias a Deus. O nosso íntimo é fortalecido quando a gente compreende o plano de Deus. Que isso fique claro. Versículo 17. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando enraizados e alicerçados em o quê? Em amor. Estejam alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos... Vamos parar por aqui. O apóstolo Paulo, ele nos está incentivando a que a gente esteja alicerçado em amor. A gente nem precisa descrever a importância do amor aqui, né? Se a gente pudesse resumir o ministério de Jesus, a gente poderia resumir uma palavra: amor. É um Deus amoroso, um Deus misericordioso, tardio em se irar. E o apóstolo Paulo está descrevendo, ele está incentivando a nós estarmos alicerçados, enraizados em amor. Mas como isso acontece? Ele vai descrever isso aqui no versículo 18. Isto para que, com todos os santos... Meus irmãos, você só vai compreender a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo com o quê? Com todos os santos. A gente só consegue compreender a grandeza do amor de Cristo quando nós estamos reunidos em comunidade. Amém? Não ficou claro? Deixa eu ser mais objetivo. Não existe evangelho sozinho em casa. Não existe evangelho sem comunhão. Não é possível você compreender a largura, o amor de Cristo por você, sem o seu irmão. Porque através do seu irmão, a revelação da sabedoria de Deus é testemunhada a você também. Ora, se o seu irmão é a igreja, se o seu irmão compartilha da sabedoria de Deus, então somente através dele, somente através da reunião dos santos, é que a gente consegue compreender o amor de Cristo. É impossível compreender o amor de Cristo sem a igreja. Você pode repetir isso comigo? É impossível compreender o amor de Deus sem a igreja. A igreja é muito importante. É ela que testemunha essas verdades, meus irmãos. Então não tem como você ser igreja em casa, distante, frio da relação com os seus irmãos, magoado, triste. Seu irmão, deixa eu dizer uma coisa, seu irmão vai falhar com você, nós somos imperfeitos. Nós vamos falhar uns com os outros. Mas a gente só aprende a amar quando a gente supera os nossos erros, quando a gente se ama. Aliás, seria muito fácil, né? Amar se não tivesse uma dificuldade, se fosse somente coisas boas. A gente aprende a amar os nossos irmãos quando eles falham com a gente, porque a gente precisa o quê? Perdoar os nossos irmãos. A gente só consegue desenvolver o perdão quando as pessoas falham com a gente. Que impressionante isso. E é por isso que você precisa estar em comunidade. É por isso que você precisa estar junto com pessoas, para que você possa compreender a altura, a profundidade do amor de Deus. É só a igreja, irmãos. É só com os santos. Você não vai aprender isso com os seus amigos do futebol, você não vai aprender isso com os seus amigos da internet, com os seus amigos do trabalho. Você vai aprender sobre o amor de Deus com a igreja do Senhor. Aleluia, aleluia, irmãos. Que nós possamos conhecer esse amor maravilhoso. Mas olha que interessante, versículo 19. Vamos lá, versículo 18. E isto, vou repetir, para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura. Agora o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Meus irmãos, primeiro o apóstolo Paulo ele fala em compreender. E no texto, no original, a ideia de compreender é literalmente de estudar, de entender. Então é importante que você compreenda essas verdades espirituais, porém, o versículo 19 ele usa a palavra conhecer o amor de Cristo. Esse conhecer é a mesma palavra que a gente vê na Bíblia para aqueles textos em que o homem conhece uma mulher. Está relacionado literalmente à relação sexual, a sentir, a ter um contato físico.
O apóstolo está querendo dizer aqui é que, além da compreensão das Escrituras, ou seja, da teologia, da compreensão das verdades de Deus, nós também precisamos ter a experiência de sentir o amor de Deus. Sem as duas coisas, sem o conhecimento e sem o sentimento, a nossa compreensão das coisas de Cristo fica maculada, fica defeituosa. Então é por isso, irmãos, que a gente ora. É por isso, irmãos, que a gente está aqui reunido, para compreender essa revelação macro e para sentir o amor de Deus. Se coloque de pé, por favor.